Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Precisamos sempre da oração da igreja para que neste rápido momento que vamos estar meditando num texto aqui na palavra de Deus, o Espírito Santo também dirija ele na direção das nossas necessidades espirituais. Convido para ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versos 15 e 16. Está escrito assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. O verso 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é sempre boa para nós. E quando estamos neste recinto, neste santuário, adorando a Deus, louvando a Ele, orando, Ele também gosta de falar com a gente, como já tem falado através dos cânticos, e uma forma especial que Ele gosta também de falar, principalmente com a sua igreja, é através da sua santa palavra. A palavra de Deus em si, ela já é boa para nós, é a mensagem de Deus para nós. Aqui o quarto evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, que narra essa expressão de João Batista sobre a plenitude da graça de Deus, é sobre cada um de nós. E também é muito bom saber o quanto Deus nos abençoou através da sua bendita graça, como está na expressão aqui, do verso 16, que diz: e todos nós também recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Quando caminhamos pela santa palavra de Deus, vemos que o pecado de Adão estendeu-se a suas consequências a toda a raça humana. Quando lemos aquela expressão de Adão, em Gênesis, no capítulo 3, quando ele respondeu a Deus, e a gente fica sentindo aquela dor daquela expressão que não foi tão boa. Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 8, quando Deus falou com Adão, ali a gente vê aquela degeneração da raça humana, e que expressão tão desagradável, quando diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, tive medo, porque estava despido, estava nu. Aí agora a gente vê vindo sobre ele o juízo de Deus no versículo 23 e 24, quando diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esta consequência passou a todos os homens, a toda criatura humana, como nos mostra na palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, rapidamente, Romanos, no capítulo 5,
e o verso 12, quando diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a Bíblia Sagrada ainda diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oh, que situação difícil para o homem quando, no seu pecado original, sua queda lá no jardim, que foi transmitida a toda a raça humana. Destituída aqui é deposto, é demitido, é exonerado, coisa assim, privado de alguma coisa. E foi o que aconteceu com a raça humana. Aí ficamos todos direcionados na direção do juízo de Deus. E todos sabem que o juízo de Deus não é coisa tão fácil. A justiça de Deus nos remete ao juízo dele. A Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, 84, aquele conhecido versículo, Salmo 84, versículo 14, nos mostra essa expressão aqui interessante, quando nos diz, Salmo 89, verso 14, assim: justiça, Salmos 89, 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Interessante. Justiça e juízo são a base do seu trono. A gente chegando na base, na justiça de Deus, irremediavelmente, vamos ser remetidos ao juízo de Deus. Porque a única coisa que livra o homem do juízo de Deus é que ele seja tornado justo. Que seja justo. Mas quem na terra entre os homens foi achado justo? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 10, diz: porque está escrito, não há um justo sequer. Então, não tem escapatória para se livrar do juízo de Deus. E qual foi a nossa felicidade? Está escrito aqui nesse salmo. Qual foi a nossa escapatória? Diz assim: justiça e juízo são a base do trono. Misericórdia e verdade, vão na frente. Vão adiante de... Foi a nossa escapatória. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 61, 10 que, 61 verso 10, que o Senhor me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com o seu manto de justiça. Pronto. O juízo de Deus está ali e é sem escapatória, e o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia, mas antes de chegar no juízo, aí Deus diz: eu vou colocar a minha misericórdia aqui na frente. Eu vou mandar meu filho para uma escapatória. Aí agora Isaías diz: porque nos vestiu com vestido de salvação e me cobriu com seu manto de justiça. Quando Deus olha para você e para mim, claro, a gente vai estar naquela condição de Adão, mas quando ele olha, aí o manto de justiça está por cima. Aí a gente escapa do juízo vindouro pela grande bondade e misericórdia de Deus. É aí onde entra a graça de Deus.
É quando João diz, e todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Interessante a gente olhando os aspectos da graça de Deus, é muito maravilhoso. A Bíblia diz que em Tito, no capítulo 3 e o verso 5 a 7, diz que ele derramou sobre cada um de nós. Derramar é dar sem medida, com abundância. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Eis aí a tua felicidade. Eis aí a minha felicidade. Porque quando a gente herdou a carga degenerativa de Adão, Deus olhando para cá, como já li aqui, não escapou um. Mas o que eu acho bonito na Bíblia Sagrada é que, por exemplo, no tempo, na época antediluviana, que a proliferação do pecado, a violência, a corrupção foi aumentando, aí Deus diz, vou destruí-lo. Aí é juízo. Mas Deus resolve dar uma olhada na terra. Olha, não vê nenhum. Aí a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 7 e 8, que Deus começou a olhar, aí viu o irmão Noé. Aí começou a mirar os olhos nele, e um pecava, outro violência para lá e para cá, e Deus olhando, depois Deus olha e diz, eu estou gostando desse. Eu estou me agradando desse. A Bíblia diz, porém Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Irmãos, se não fosse esse olhar de Deus para nós, estávamos acabados. Se não fosse essa afeição dele por você, você estava acabado. O bom é que Deus tem coração e sente. Ele olhou, disse, eu estou me agradando daquele. Eu vou destruir, mas não vou destruir agora, não. Eu vou dar logo uma escapatória. Eu vou mandar ele fazer uma arca, vou dar o modelo, vou dar a medida e vou dar a escapatória. Isso é a afeição da graça de Deus. Já pensou se eu e você estivesse lá na beira do mar da Galileia e Jesus chegasse dizendo assim, eu estou precisando de alguns discípulos. Eu vou começar a escolher aqui para chamar. Aí lá vai você, Jesus, a gente. Aí lá vem o irmão Pedro passando. No mínimo eu ia dizer, Jesus, cuidado com aquilo ali, vê se Jesus. Ele é Pedro. Não sabe o temperamento dele não. Começava. Mas Jesus, quando olha que acha afeição, acabou-se. Jesus colocou o olhar nele, quando ele vai passando, Jesus, ei, você! Sim, vem. De agora em diante você será pescadores de homem. Eu farei que sejais. Não foi você, foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, ele diz assim, não me escolhestes vós, mas eu, foi ele, vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. É a graça. E quando a gente olha para o Calvário, ali está a expressão máxima da graça de Deus. Só resumindo, por conta do horário, olhando
a gente vê que graça também tem o seu aspecto de favor imerecido. A salvação nós recebemos puramente pela graça de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva, é presente, é dom de Deus. Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2, verso 11, ele diz assim: a graça de Deus se há manifestado, se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Foi aí que a gente foi encaixado aí, você foi encaixado aí. Agora, na cruz do Calvário, por que a expressão máxima na cruz do Calvário? Por quê? Ali na cruz é a expressão do amor de Deus. Quando Jesus estava nos seus minutos finais de vida aqui na terra, a Bíblia Sagrada diz que, relata que ele foi crucificado ali na cruz do Calvário. Lucas 23, 39, 40, 41, diz que ele estava no meio de dois ladrões. E minutos antes dele morrer, ele recebeu a última provocação. Quando ele estava ali, já pertinho de partir, soldados, as criadas, o povo escarnecendo, mas o ladrão que estava crucificado de lado, começou: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Mas Jesus já estava sem força física. Sua cabeça já estava toda furada, sanguentada, as mãos cravadas, as dores do Calvário. Ele já estava sem condições, dores físicas, dores mentais, dores morais, porque ele ficou considerado como um dos criminosos piores daquela época, ficou no meio de dois ladrões, traje de malfeitor, de criminoso, dores morais, dores emocionais, dores de sentir o abandono do Pai. Porque ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas naquela hora, nós vemos ele dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Dores espirituais. Colossenses 2,15 diz que a corte dos principados infernais estavam ali para ver Jesus ser derrotado nos últimos momentos de vida do resgate da nossa alma. Mas como ele já estava sem força ali, o ladrão falou e ele ficou calado. Mas do outro lado tinha outro ladrão. Criminoso, condenado pela justiça de então. Aí repreendeu o outro, os dois na hora de morrer arengando na cruz. Rapaz, estou dizendo isso com ele. Eu e você, a gente merece. Os nossos atos de justiça nos levaram a isso. Mas esse aí, nenhum mal fez. Aí eu disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na hora de terminar a sua vida, ele disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É a manifestação da graça de Deus, e todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça.